Show de bola. Alô, alô. Fala, Fabrício, Vinícius. Tá me ouvindo, Fabrício? Já que está por aí, me dá um sinal. Alô, alô, todo mundo me ouvindo? Show de bola. Esperar o André aqui da Entre Altas e Baixas. Convidamos. Fala, André. Fala, Ju, beleza? E aí, meu querido, tá me ouvindo bem? Tô 100%. Você tá me escutando bem aí? Tudo certo, cara, tudo certo. Cara, primeiramente, Ô, cara, brigadão, Andrei, por aceitar o convite, a gente tá trocando uma ideia com a gente. A ideia, assim, durante esse mês de abril, a gente está falando bastante sobre a educação, né? Porque a gente fez diversas postagens aí, que no dia 23 foi o dia do livro, no dia 28 foi o dia da educação propriamente dito. Eu acho que nada melhor do que você, né, cara, para estar aqui trocando uma ideia com nós. E apesar de, além de ser cliente, né, cara, trabalha com educação, assim, é o teu core, né? É o teu principal de todos. aham. Então, Pô, que Andrei, legal. se apresenta um pouquinho aí pra galera que não te conhece, bora lá. Show de bola. Primeiro, Jô, obrigado aí, muito feliz aí pelo convite, poder estar participando, trocando ideias sobre o mundo de investimentos, né? Tu investe, tu sabe como é bom, como é gostoso falar sobre isso, né? Depois que o cara pega o gosto, né? É Então, eu verdade. fico muito feliz. Tá falando aí com o Gustavo Lima das Finanças, né? Cara, não sei de onde Legal. tirar isso, mas todo mundo tá achando parecido, mas bora lá, velho. Isso aí, aproveitar o momento, né? Então, como eu estava falando, muito obrigado aí. E para quem não me conhece, sou o Andrei, trabalho há 15 anos com educação, tá? Educação profissionalizante sempre foi nosso ramo de atividade, né? A gente atua com a rede de franquias do Instituto Mix, na região sul, aqui no Rio Grande do Sul e no Paraná. Então a gente representa a marca, a gente faz toda essa expansão e tal, a gente faz esse trabalho de master franqueado, né? E a gente tem as nossas escolas próprias, né? Então a gente está dentro aí do segmento da educação, passando por esse momento, atravessando esse momento até de certa forma complicado, mas super inovador aí para a área da educação, né? E aí, com o tempo, né? Eu já tive bons anos aí de sala de aula também e tal, me apaixonei por isso e agora, depois de um bom tempo aí afastado, eu acabei voltando para a sala de aula graças aqui a esse Instagram que eu criei aí para falar um pouco sobre educação financeira e tal, e aí foi ganhando corpo, fui pegando gosto, criando um pouco de coragem também para estar em frente aí com as câmeras, assim, que não é fácil, né? E aí, cara, graças a Deus isso andou bem demais até, muito acima até do que eu imaginava. E aí Tamo estamos aí. aí, né? Falando exatamente disso que, cara, para mim é um prazer enorme aí estar compartilhando um pouco aí Que do que legal. eu aprendi ao longo desses anos aí. Que massa, cara. Mas vamos lá, sem dar as delongas. Cara, na verdade, assim, ó, eu, na minha opinião, a única coisa que possível para mudar um destino, o rumo de um país é na educação mesmo, a educação forte, né? Uhum. Isso é nítido em todos os países mais desenvolvidos, que a educação básica deles, principalmente, é a mais forte que tem. E quando a gente fala de dinheiro, tu vê que tem muito um tabu, né? Que as pessoas têm medo de falar de dinheiro, parece que está cometendo um crime, né? E a É. educação financeira das escolas desde pequenininho, eu acredito que seria uma coisa de muito grande valor, né? O que tu pensa sobre isso aí, meu guri? Cara, sabe que eu tenho uma visão sobre isso. A gente aprende muito pouco, né, na escola, sobre qualquer tipo de educação. A gente não sabe como um banco ganha dinheiro, né? A gente não sabe como as empresas ganham dinheiro. Inclusive na escola, muitas vezes a gente aprende que o empresário, que a empresa são os malvadões, né? O capitalismo e tal, o opressor. E a gente não sabe fazer uma declaração de imposto de renda. A gente nunca ouviu falar sobre isso na escola, né? Então, Tenho medo coisas. da declaração. É, juros compostos, a gente sai do ensino médio tendo medo também, numa calculadora, sabe? Então, eu tenho a impressão que o sistema educacional nos treina para ser pobre, né?
nesse sentido. Então, isso é uma visão que a gente tem claramente e realmente existe todo esse tabu educacional e, além disso, tem todo também esse tabu em relação à parte de segurança mesmo, que o pessoal tem muito medo de falar de dinheiro por diversos aspectos, né? Mas acho que tudo começa nessa raiz educacional lá no nosso ensino fundamental. Em média, a gente aprende tanta coisa que acaba sendo totalmente inútil para nós A e a gente famosa acaba, forma de né? Bhaskara. É verdade. Então, essa é a minha visão aí. Não sei o que que tu pensa sobre isso, mas eu percebo isso, sim, claramente. Ao menos eu que vim de escola bem pública, assim, bem básico, não tive nada disso, realmente. Cara, esse lance que tu falou é interessante, né? Que a gente é ensinado para ser pobre, mas acho que é bem essa verdade. Porque uma que é mais fácil e uma que é um pouco sem educação, é um pouco mais ignorante, né? Então ele tem Uhum. uma tomadas de decisões talvez não tão assertivas assim. E dá mais dinheiro para os grandes, né? Porque quem paga hoje os grandes bancos é o pobre que acaba pagando por essa conta, né? Não o rico, né? O É. rico é o que ganha em cima Aham. dessa falta de conhecimento dessas pessoas. Não, mas é bem essa pegada, cara. E isso não reflete não só na vida das pessoas, mas como talvez das empresas, né? Vou fazer um gancho aqui, já indo um pouco mais para o lado das empresas. A gente percebe, eu li uma reportagem, eles costumam dizer que o Brasil é um país de empreendedores, né? Na minha percepção, é um país de corajosos, né? Porque eles abrem negócio sem conhecer porcaria nenhuma, simplesmente vão lá e tocam ficha. E eu acho que é tão por isso que a gente tem um altíssimo índice de empresas que fecham já nos seus primeiros anos, né? Por falta desse tipo de conhecimento. E na crise agora da pandemia, né? Infelizmente uma crise da saúde, né? Mas tu percebe que isso afetou de forma muito forte, né? É difícil de acreditar que uma empresa, por exemplo, em uma semana, 2 semanas de lockdown, fecha as portas, né? Então, onde é que está a famosa reserva de emergência, né? Onde é que está esses investimentos, essa segurança, né? Então, já tocando nesse assunto, né? O que tu imagina ser tão importante, o que uma gestão financeira da empresa, como das pessoas, pode salvar, né? Como que ela pode salvar em tempos de crise, né? E uma reserva de emergência, o que tu pensa sobre? Pois é, isso a gente fica, né, assustador, assim, toda essa questão do despreparo, primeiro, eu convivi com isso, eu passei por isso, porque realmente a gente foi muito, eu me encaixo completamente nos corajosos, né, e a gente acabou tendo tempo para isso, para aprender e se desenvolver nisso, mas sem sombra de dúvida, se a gente não tivesse virado a chave nesse sentido de realmente ter uma programação de financeira, ter uma educação financeira. Isso eu agradeço muito ao meu irmão, que sempre foi o cara mais, sabe, tipo, organização financeira total das empresas e foi nos mostrando a importância, né, de tudo isso. Eu lembro que um tempo atrás eu li um negócio e ele até que compartilhou conosco, falando sobre como uma empresa consegue fazer render muito mais o dinheiro em caixa, ela tendo lá guardado, se preparando para o futuro, para possíveis aquisições e coisas assim, do que, tipo, vamos fazer. Tem muita empresa que ainda é assim, deu lucro, divide entre os dois sócios que tem, e 100% e a empresa está sempre descapitalizada. E aí acontece isso que tu falou, na primeira crise, primeiro problema, aí a empresa, ou ela vai se alavancar em dívida, né, e vai para o banco, vai pagar o juro que for aí, ou muitas vezes pode ser até que quebre, né? Então, e é o que aconteceu muito, né, agora nesse cenário aí da pandemia. E vai acontecer ainda, acho que bastante, né? Eu converso muito com o Samuel também, com o meu irmão, sobre essa questão de financeira das empresas. É bem interessante isso que tu falou, porque é o que realmente acontece, né? Os empresários hoje, quando começam uma empresa e começam a gerar um resultado positivo de caixa, eles fazem o inverso, né? Em vez de fazer primeiro um capital de giro, né, para conseguir se manter ali o seu fluxo de caixa mensal, depois iniciar uma reserva, né, para momentos como em É. crise, a gente ter uma grana ali investida que tu possa ter acesso a ela de forma meio rápida, né, para conseguir dar um giro, né? Depois investir na empresa ainda para depois começar a É. tirar dinheiro com os dividendos, digamos assim, lá na frente, né? Mas o pessoal inverte totalmente esse É. jogo, né? Coloca já o dividendo como a primeira etapa do processo e não a última. Se sobrar, no futuro a gente guarda, né? Se sobrar, Mas a a gente gente, cara. sempre dá um jeito, né? Se a gente não tiver essa disciplina, como empresa e como pessoa física também, a gente sempre dá um jeito de gastar, né? É muito mais fácil, né? Então acaba tendo isso. E na própria questão da crise agora, a gente viu como que fica muito evidente isso, como empresas capitalizadas, empresas que têm dinheiro, né? Acabam se saindo muito melhor, né? Isso a gente vê nos números das empresas, que elas conseguem
comprar empresas baratas, né, baratíssimas, seus concorrentes, então fazem esse crescimento inorgânico e também conseguem sair tranquilamente. Já empresas que estão num aperto financeiro de caixa, o negócio tende a complicar muito, né? Então a gente vê isso hoje só em outras escalas maiores, né? E na nossa empresa, desde pequeno, desde o primeiro momento, já deveria ser assim. Mas como tu falou, infelizmente a gente entra aí na cara e na coragem, né, para começar a empreender e muitas vezes acaba sofrendo com isso, né? Bom, e falando um pouco mais tecnicamente, Andrei, sobre a reserva de emergência, né, se puder dar uma. E por coincidência, tu comentou que tinha no curso de vocês de finanças também seria um dos primeiros módulos aí que a gente tinha conversado, né? Um pouco mais da Aham. reserva de emergência, né? O que é as características que ela tem e aonde a gente poderia aplicar ela. Show de bola, beleza, vamos lá. Então, primeira coisa, né? A reserva de emergência, como o nome dela já diz, né? Ela serve para emergências, né? Então, a característica, as duas características dela é que ela precisa ter segurança, ou seja, baixíssimo risco ou zero risco, né? O dia que eu precisar dela, eu tenho que ter exatamente aquele dinheiro que eu coloquei lá. E eu preciso ter liquidez, ou seja, eu preciso poder transformar aquilo lá em dinheiro rapidamente. Então, por exemplo, eu não posso pegar e comprar vou comprar um apartamento para reserva de emergência. Aí acontece uma emergência lá e tal, um acidente, eu preciso do dinheiro, eu tenho que vender aquele apartamento e isso vai demorar, vai levar alguns dias até eu conseguir ter dinheiro, Ou muitas vezes eu tenho que. meses. Isso aí. E eu vou ter que, depende do momento, né? Eu vou ter que vender pela metade do preço, então não se caracteriza como uma reserva de emergência. A reserva de emergência pode ser, e aí depende de cada tipo de perfil também, né? Mas pode ser desde a poupança mesmo da pessoa, uma reserva de emergência característica. Acho que é a que a gente aprende a vida inteira aí a usar. Cardeneta. Isso aí. Pode ser um Nubank, existem fundos aí que são com liquidez diária, ou seja, eu aplico nele lá, vou ter uma rentabilidade eh, X, né? Normalmente vai ser uma rentabilidade baixa, mas eu consigo resgatar ela a qualquer momento, né? Então, essa é a característica da reserva de emergência. E aí pode ser um Nubank, pode ser, né, o próprio banco que a pessoa tem lá. Então, a reserva de emergência é o mais simples é o mais fácil de conseguir investir, que tu menos exige conhecimento, né? Mas, por incrível que pareça, acho que é onde as pessoas mais falham, né? De Acho que não elas ter não. ela, né? É, quer dizer agora, elas falem em não achar que não vai acontecer nada e não fazer, né? É, verdade, verdade, exatamente. Aqui na empresa, eu como pessoa física, a gente lê bastante em livros, esses caras comentam muito em reserva de emergência de, pelo menos para quem é contratado, né, CLT de 6 meses, né, de custos da sua vida, pelo menos em reserva de emergência guardada, e para quem é empreendedor, aí ou autônomo, uns 12 meses pelo menos, né. Não sei se tu segue a mesma linha. Exatamente, isso aí. Eu sigo bem isso. Também, às vezes, acaba fugindo um pouco a disciplina do cara, mas o ideal é isso aí, porque nós, como empreendedores, acaba que tu não tem uma garantia de seguro-desemprego, né? Às vezes a empresa pode passar por um tempo maior sem tu ter retiradas de lucro, né? E já na pessoa física, né? A pessoa que é colaboradora, né? Ou ela, por exemplo, uma emergência, pode ser que ela seja demitida, né? Ela vai ainda ter uma garantia, ela consegue se recolocar no mercado, né? Então, com 6 meses está legal, mas é dentro disso, de 6 meses, né? E aí depende também quanto que a pessoa gasta, né? Essa reserva de emergência, ela teria que conseguir cobrir esses 6 meses de despesas fixas que a pessoa tem, né? Sim. Aqui, como empresa falando, não sei se tu toma esses mesmos cálculos, esses mesmos meses para vocês, os seus negócios, né? Mas aqui na Otimiza a gente consegue buscar isso, tá? A gente trabalha hoje com o nosso capital de giro, né? Que é aquela necessidade que a gente tem de girar o mês. E eu busquei pelo menos, eu não tenho os 12 meses ainda, que é bastante coisa, mas a gente vem buscando alguns meses de reserva para segurar as pontas da empresa em períodos extremamente difíceis, né? A gente sabe que zerar faturamento, cara, lockdown assim foi uma coisa que nunca ninguém imaginar, esperava por algo nesse sentido, né? Mas a gente tenta de todas as formas possíveis manter ali alguns meses de reserva para depois começar a fazer umas aplicações de um pouco mais longo prazo, né? Aham. Então, se puder também dar um overview aí, médio, curto É, prazo aí para a turma, eu te agradeço. isso é importantíssimo e até nas empresas também, tipo, muitas vezes a gente acredita que não vai acontecer nada, né? E agora, tipo, a pandemia foi um exemplo de como a gente está vulnerável nesse sentido, né? Nós, na nossa rede de escolas, a gente viu o faturamento médio das franquias caírem em 50% assim, no primeiro mês, segundo mês, e aí tu tem toda uma recuperação que leva
um bom tempo, né? Então, é muito importante estar preparado para isso, né? Ao menos é difícil estar preparado em relação a estratégias comerciais, tudo isso tu vai aprendendo, mas o caixa, né? A gente tem que conseguir preparar. E aí, quando tu começa a falar, bom, já fiz meu caixa lá, né? Já tenho minha reserva de emergência, né? Isso já estou seguro. Aí sim tu começa a montar uma carteira, falando de pessoa jurídica, assim, é normal as empresas montarem aí sim carteiras aí com investimentos daí para 1 ano, 2 anos, 5 anos, até 10, 15 anos, né? Para te buscar rentabilidades um pouco maiores e principalmente acho que para empresas é muito importante ela ter essa rentabilidade atrelada à inflação, por exemplo, que daí tu consegue, né, ao longo dos anos aí tu está protegido nesse sentido aí. Ah, perfeito. Já ia te pedir sobre isso, já aproveitar o teu gancho, então. Para a galera entender, acho que as pessoas não entendem às vezes essa questão de inflação, né, que está perdendo o poder de compra, né? Se puder Uhum. dar um resumo para nós, a inflação em relação à taxa Selic também, são duas coisas que a gente falou, eu serei de ser ensinado no ensino fundamental, né? O cara vem aprender É. depois de velho, mas é uma coisa que muda e afeta, e como isso, se puder dar assim, explicação de inflação, Selic e como isso afeta a nossa vida como pessoa física e como empresa também. Show de bola, vamos lá. Bom, primeiro, né, o pessoal precisa entender o conceito, né, da inflação, que é exatamente isso, a perda do poder de compra ao longo do tempo, né? Então é muito fácil, a gente gosta de fazer eu gosto de fazer isso nas aulas, comparar o preço da Coca-Cola, quanto tu comprava ou quanto custava uma Coca-Cola 2 litros, né, há 10, 15 anos atrás aí, e quanto custa hoje, né? Isso é o efeito é, claro, assim, da inflação, né? A gente consegue perceber muito esse aumento do custo, né? E se a gente for comparar um carro zero, um carro de entrada hoje, né? Os carros estão. Eu vi que o pessoal virou quase meme aí, um Gol 0 km aí, 80 mil reais, né? Então, pô, lembro quando o Gol era 18 mil, 17 mil, né? Então, esse é o efeito da inflação e é um efeito nocivo, né, para o nosso bolso, né? A gente realmente tem essa perda muito grande. E se a gente for comparar, assim, a maioria das pessoas deixam seu dinheiro guardado na poupança, né? Essa poupança, ela tem um rendimento de 70% da taxa Selic, né? Então, essa aqui é a taxa básica dos juros aí, né? E essa taxa, ela estava em 2% até pouco tempo atrás, agora subiu para 2,75%. Então a gente tem uma poupança aí que está rendendo 70% disso, estava rendendo 0,12% ao mês, agora está 0,16%, se não me falha a memória aí, né? Então, que é muito pouco, né? Vai dar aí, anualizado, isso vai dar 2, talvez 2%, né? É pouquíssimo. E se a gente for comparar com os indicadores da inflação do último ano, 2020, foi bem mais que o dobro disso, né? Então, se a gente for trazer para o nosso cenário aqui, a gente tem lá, eu deixei investido meu dinheiro na poupança, por exemplo, deixei R$ 1.000, ao final do ano, né, eu tive um rendimento de 2%, mais ou menos, né? E aí depois, só que se eu for retirar esse dinheiro aí, eu tive, com aqueles 1.000 e pouquinho que eu vou ter aí, eu não consigo mais comprar a mesma coisa que eu comprava antes, porque o dinheiro perdeu muito mais, né? A inflação foi bem maior. Se a gente pegar a inflação, por exemplo, do reajuste de aluguel, o meu aluguel reajustou 23%, né? Foi GPM, foi. Então, porque foi do GPM, né? Então, foi um reajuste muito alto. O IGPM, para o pessoal entender, é uma medida de inflação, né? Então, tem várias medidas para diversos tipos de segmentos e tem a medida do governo, que é através do IPCA, né? Que é uma medida, normalmente ela está menor do que os outros, né? Do que a inflação que a gente realmente sente no bolso, né? Mas mesmo assim, o próprio IPCA também subiu bastante, não lembro quanto que fechou, mas acho que ficou em 5 e pouquinho no último ano aí, né? Então, também teve um valor, foi bem acima do rendimento da poupança. Então, se a gente for fazer um paralelo e resumindo isso, quem deixou o dinheiro investido na poupança perdeu o dinheiro, porque há 1 ano atrás tu conseguia comprar X, né, coisas, agora tu consegue comprar menos coisas com aquele Menos. valor mais o rendimento, né? O preço da Coca-Cola subiu mais do que o salário, o teu valor investido na poupança. Isso aí, bem isso. Não, que legal. E a Selic, né, basicamente, é a taxa básica de juros que a gente tem hoje, né?
que nada mais é um instrumento do governo para conseguir fazer um controle da inflação, propriamente dito, né? Uhum. Então, para o pessoal entender também, quando ocorre a baixa da taxa de Selic, principalmente agora em tempos de pandemia, a ideia principal é que muitos indicadores, né, e índices relacionados a empréstimo bancário, eles estão atrelados a essa taxa, né? Então, quando a gente abaixa essa taxa, o empréstimo fica mais barato para quem está pegando dinheiro emprestado por Uhum. banco. E com isso a gente injeta mais dinheiro na economia, seja nas empresas para tentar uma expansão ou para tentar se manter de pé, que foi o caso agora na pandemia, Aham. propriamente dito, mas acelera esse processo de expansão. Só que com esse processo de expansão, a gente aumenta o consumo, né? E normalmente a oferta e demanda começa a subir a inflação. Então, são os dois se comunicando o tempo inteiro, né? É, verdade. E por isso a gente viu toda essa loucura, o pessoal não entende como que pode estar faltando produto, como que pode estar. Óbvio, teve a desaceleração produtiva das empresas por causa da pandemia, mas teve, no outro lado, teve um aumento absurdo de consumo, né? E aí, por isso, está tendo um monte de consumo, as empresas não conseguem entregar tudo aquilo, vamos aumentar o preço, né? E aí se gera a inflação, né? E agora a Selic vai subindo de novo, a tendência é que ela passe de 6% nos próximos 2 anos para tentar trazer a inflação de volta para o lugar dela. Isso aí. O governo, né, nos dá um recado dizendo que o dinheiro fica mais caro, né, para pegar emprestado, né? E aí tu acaba a pessoa que tem um pouco de dinheiro no bolso, hoje ela fala assim, pô, será que vale a pena eu pegar e construir um prédio aqui para alugar, por exemplo? Aí, como hoje está rendendo muito pouco, né, o pessoal diz, vamos fazer isso. Aí tu acelera a construção civil, por exemplo. Logo mais ali na frente vai estar rendendo, por exemplo, a taxa básica de juros vai estar lá em 6%, a poupança já vai estar rendendo um pouco mais, vão ter outros investimentos também mais atrativos, e automaticamente o pessoal vai dizer assim, bom, agora não vale a pena construir, não vou abrir uma empresa aqui se a poupança está me pagando bem. Então, aí tu começa a reduzir o consumo, né, e desacelerar a economia. Então, é isso aí. É um ciclo, né, eterno, né? É bem interessante isso aí, né? Sempre é um ciclo que vai Aham. trabalhando. Não, legal. E podia falar um pouquinho mais para nós aí, André, do conceito, o que é o famoso fazer o dinheiro trabalhar para mim nos investimentos? Show de bola. Essa é legal. E eu gosto muito, assim, eu sempre falo na primeira aula para minhas turmas, eu falo assim, ó, pessoal, você tem que se apaixonar pelos juros compostos, tá? Então, eu já chego aí, mas assim, eu gosto de utilizar o termo seguinte, se tu tá dormindo e tu não ganhou dinheiro, tu não tem o dinheiro trabalhando para ti, né? Então, eu gosto de usar esse conceito para investir, né? Então, pô, investimento é aquele que tu ganha dinheiro mesmo estando dormindo, né? E se criou muito esse conceito de, pô, fazer o dinheiro trabalhar para mim, né? E é uma mudança de chave, porque normalmente a gente corre sempre atrás do dinheiro, né? E a gente está sempre nós trabalhando loucamente pelo dinheiro. E a partir do momento que tu muda, que tu cria, por exemplo, assim, formas de fazer o dinheiro realmente trabalhar para ti, por exemplo, assim, um investimento que todo mês te traga um retorno financeiro, né? Então, eu gosto de usar muito o exemplo das vacas leiteiras, né? Ou dos imóveis também, que o pessoal conhece muito, né? Eu gosto de tentar trazer para o dia a dia das pessoas. Então, se a gente pegar o exemplo de um imóvel lá, tu comprou um imóvel que tem ele alugado, ele está te dando dinheiro, né? Então, por isso que é considerado um investimento. No mundo dos investimentos financeiros mesmo, a gente tem vários exemplos de empresas ou fundos imobiliários que todo mês te pagam dividendos, né? E aí sim tu começa a sentir o gosto disso, né? Do dinheiro trabalhando para ti. Pô, daí tu abre lá teu aplicativo lá da tua corretora, tu vê, hoje de manhã, hoje entrou tanto. E aí tu começa a ter esse sentimento real de que o dinheiro está trabalhando para ti. Tu tem lá tanto investido e tu tem ele te gerando mais dinheiro, com aquele resultado que tu obteve, tu consegue reaplicar ele e tu vai vendo essa bola de neve crescer. E aí que eu digo assim, a galera se apaixona daí sim de verdade pelos juros compostos e pelo efeito bola de neve aí que ele causa, né? Agora tu falou de ativos geradores de renda passiva, podemos dizer assim. Eu lembro, cara, que quando a gente era mais moleque, a galera sempre falava, tem um carro, tem um ativo, tem um bem, né? Eu tenho um bem, um Uhum. carro, eu tenho um bem, uma moto. Cara, é uma enganação, né? Eu vi É. esses dias uma reportagem também que falou assim, que ó, o pobre, ele não compra nada, ele só consome, né? A pessoa que só consome, ela não consegue nem guardar dinheiro. E a classe média, ele compra passivos achando que é ativos.
né? E é o Ah, rico ele compra ativos propriamente dito, né? Porque o sentido de compra passivos achando que é ativos, um exemplo de um carro, né? Ele tem um ativo, eu tenho um bem, mas aquele carro ele não me gera receita nenhuma, ele não faz dinheiro trabalhar para mim. É só, pelo muito pelo contrário, ele só contrário. gasta. Bem isso mesmo. E leva um tempo até a gente entender isso. Tem um livro que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Que trabalha muito esses conceitos aí. Porque por mais óbvio que pareça ser, como tu falou, mesmo o pessoal classe média, assim, muitas vezes confunde isso e é aí que começa, né? Tipo, regredir a vida financeira, né? É bem isso aí. Então, é. E mais um pouquinho aqui, André, vamos avançar um pouco sobre os investimentos também. A gente tem classes e tipos de ativos que a gente pode fazer as compras, né? E eu acho que, bom, os números já dizem, né? Acho que, eu não sei agora, mas acredito que um pouco mais de 1% da população brasileira deve estar investindo aí na Bolsa de Valores, né? Contra aí mais de metade nos Estados Unidos que já tem essa cultura de fazer esse tipo de investimentos. Eu tive uma situação interessante, tipo, ano passado, quando deu o estouro ali dos primeiros lockdowns ali, que tivemos ali os circuit breaks também, que a minha mãe, encontrei a minha mãe, ela falou, Jô, tu perdeu dinheiro na bolsa, não sei o quê, eu vi que caiu tudo, né? Que é totalmente falta de, não entende Aham. o realmente como ela funciona, né? Esse pessoal realmente acha Uhum. que é cassino, que é bola de, que é cara, sorte ali, vai para cima, né? Então, acho que tivemos vários influencers, na verdade, que começaram a transmitir uma mensagem legal. Você também faz um trabalho legal nas redes aí com as suas turmas, né? Mas essa desmistificação, né? Tirar esse preconceito que existe sobre esses tipos de investimentos. Né? Sem dúvida, isso é muito importante, né? Porque hoje a gente tem diversos tipos de investimento, diversas classes realmente, mas se criou muito e muito por causa da mídia essa questão de que a Bolsa de Valores é cassino. Eu vi ontem no Fantástico, o pessoal, a desinformação confunde muito, né? Ontem saiu uma matéria lá falando que, não sei qual, foi aqui no Rio Grande do Sul, um gestor público um tesoureiro de alguma prefeitura pegou 8 milhões de uma prefeitura e aí investiu na bolsa porque ele queria recuperar um prejuízo que ele teve. E aí ele perdeu tudo. Só que, tipo assim, quando tu passa só uma mensagem dessa, tu transmite essa mensagem mesmo. Pô, a Bolsa de Valores é um cassino, eu vou entrar lá e vou perder tudo da noite pro dia, né? Então, primeiro o pessoal precisa entender isso. Existem diversas formas de tu investir na Bolsa, tem formas Perfeito. muito mais conservadoras, né? Tem formas muito mais agressivas também. Eu sou de uma política, uma estratégia muito conservadora. Eu trabalho muito nas minhas vacas leiteiras. Todo mês eu compro mais delas para que elas me tragam mais, né, produção, que seriam meus dividendos, né? E eu não É. fico tão apegado a essa questão, pô, quanto vale esse meu ativo hoje? Eu comprei hoje Itaú lá por tanto, amanhã subiu, depois caiu. Não é meu foco. Meu foco é realmente que me traga mais resultado mensal. E é muito difícil uma empresa como o citei do Itaú ou diversas empresas gigantes da Bolsa, empresas cinquentenárias aí, né, virem a quebrar, sabe? Elas têm uma estrutura, pode acontecer, claro, né? Mas é para isso que tu acompanha, é para isso que tu é educado, realmente, quando tu entra no mundo de investimentos, acompanhar essa gestão das empresas, acompanhar os números e ir sentindo essa evolução. Mas depois que tu passa a entender, realmente a bolsa de valores passa longe de ser um cassino. Agora, talvez tu entrar realmente sem conhecimento nenhum, seguindo aí, tipo, eu vou começar já porque eu vi que o cara falou lá que é fácil day trade, dá para ganhar tanto por dia, eu vou começar com isso. Aí sim, realmente tu pode, né, vir a quebrar na bolsa mesmo, né? Eu gosto de dizer para a galera, quando eles me pedem sobre investimentos, principalmente bolsa de valores, que a diferença dos nossos negócios para os que estão lá é simplesmente porque o valuation, né, o valor das empresas deles está sendo cotado minuto a minuto, né? Enquanto as É, empresas nossas, como não tem o capital aberto, a gente não tem essa avaliação diária, né? é. E eu dei um exemplo esses dias para os guris, cara, vocês venderam, né, na baixa, assim, no pavor, né? Vocês teriam vendido a Otimize, né, se vocês fossem proprietários dessa? Teriam vendido o Instituto Mix, né, no pavor por causa de uma queda dessa? Disse, não. Cara, simplesmente é o É. mesmo pensamento que tu tem que ter lá dentro. Aqui, até a questão de tu poder, é tão bom que tu consegue acompanhar tudo diariamente, mas isso também às vezes te causa uma pressão psicológica que o cara diz assim, pô, caiu um pouquinho ontem, caiu de novo hoje, o cara diz, cara, eu vou pegar e vou vender tudo antes de perder, né? É porque isso aqui um dia, porque isso aqui vai zerar.
E realmente, essa é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito e faz parte de todo investidor que entra na bolsa cometer pequenos erros assim, mas tu com o tempo vai desenvolvendo a inteligência emocional para isso, que acho que é um dos principais aí, né, principais qualidades, né, habilidades que tu precisa É. desenvolver, e isso tu desenvolve na prática, né? Mas eu gosto de usar muito o exemplo, nós aqui que somos gringo aqui da região, se tu, eu vim de família italiana da minha mãe, né? Super pão duro assim, mas fazia a coisa acontecer, né? E faz, né? Mas a gente aprendeu com eles o seguinte: eu comprei um terreno aqui, né? Comprei, paguei 200 mil no terreno. Aí começou uma crise e tal. Aí meu vizinho disse assim, cara, eu vou vender por 100 mil. Qual que é a nossa reação normal hoje no dia a dia? Cara, se tu tiver dinheiro, tu vai aproveitar, vai comprar aquela barbada por 100 mil, né? A do teu vizinho que vai vender. E na bolsa de valores, muitas vezes a gente faz o contrário, né? Quando a gente entra, a gente comprou um negócio lá. Aí, porque baixou o preço, nós nos sentimos assim pressionados a querer vender Entender. aquilo, né, na baixa, em vez de fazer aquilo que nós faríamos no nosso dia a dia também, que seria aproveitar aquela barbada, né? E aí vem a questão que tu falou das finanças comportamentais, né? E principalmente o conhecimento, né? Porque quando tu tá numa zona que tu desconhece, tu entra sem conhecimento do que tu tá fazendo, com certeza o teu psicológico pode trabalhar muito maior, né? Mas quando tu É, estudou propriamente dito como é que funciona esse modelo, tu vai entender que aquilo é seguro e não é inseguro. Eu acho que a incerteza, o desconhecido, ele é inseguro e te dá desconfiança. Né? perfeito, é exatamente isso. Uhum. Não, show de bola. Então, na verdade, sim, já foi meia hora já, passa rápido. Aham. Então, na verdade, dando um resumo, então, né, basicamente, né, a gente acredita que a educação, não só a financeira, como toda ela deveria ser impulsionada, digamos assim, no ensino básico, né? Eu até acho que saiu com um projeto relacionado à educação financeira, mas depois veio a pandemia, não sei como é que ficou isso, que ia ter algumas disciplinas, se não me engano, no ensino básico, né? Que para ajudar a galera a entender, né, se entrar já no mercado de trabalho, ou até antes dele, entendendo o que são juros compostos, entendendo o que afeta uma inflação na tua vida, o que afeta uma taxa básica de juros. Cara, simplesmente tu tendo esses três caras aí bem entendidos Hum. quando tu sai do ensino médio, digamos assim, já muda bastante daqui para frente como a gente vai trabalhar na vida adulta, digamos assim. Né? Aham, perfeito, exatamente isso. Eu estou bem feliz que nas minhas últimas duas, três turmas aí tiveram alunos bem novos, né? Pô, pessoal de 18, 19 anos, e isso já mostra, né, ao menos o pessoal buscando conhecimento nesse sentido e nos dá, de certa forma, a esperança de que isso realmente vem mudando aí, né? Ainda não é por causa do ensino, né, lá do ensino público mesmo da Público, escola regular, né? Acredito que seja muito até por causa dessa questão de influencers, né? Toda essa questão que ganhou muito espaço, né? Então, acho que é um dos pontos. A baixa rentabilidade também na renda fixa, né? Acaba contribuindo para a galera atraiu se bastante mexer, gente, né? né? É isso aí. É. Então, eu acho que é por aí. Mas isso já nos dá uma esperança bem legal e a gente está tendo um crescimento muito acelerado aí ainda estamos longe dos Estados Unidos e vai demorar para chegar lá. Mas a gente vai com certeza evoluir muito nesse aspecto aí, com certeza. Você trabalha de longo prazo, né? Quando começar a investir É, pesado, quando começar a investir pesado na educação pública, é questão de 20 anos para a gente começar a colher algum fruto, né? Só é, que ele deve é, ser iniciado quanto antes. Né? bem isso. Show de bola, André. Não sei se tem mais alguma contribuição. Cara, eu acho que serve para dar alguma uma dica para o pessoal aí. O pessoal acho que fica muito assim, pá, por onde eu começo e tal, né? Eu acho que é Boa. legal a gente reforçar o pessoal aí, né? Que existe muito conteúdo gratuito, muito conteúdo bom, YouTube, Instagram, a gente tem muito, né? Muito por aí. Livros, né? Livros bons. São fenomenais para quem gosta de ler, para quem não gosta, acho que é interessante desenvolver esse gosto, né? Porque ajuda muito também que é importante o pessoal fazer alguns cursos também, né? Tem um monte de curso bem acessível também, não é desculpa, né? Com certeza dá para fazer. E aí, talvez o primeiro grande investimento que a pessoa deva fazer é em si mesmo, O para conhecimento. poder, né? É isso aí, buscar conhecimento e aí ensinar os primeiros passos, né? Começa, abre uma conta numa corretora, hoje tem um monte de corretora taxa zero, ou seja, tu vai fazer tudo lá dentro sem pagar, né? Né? Isso
é bizarro a gente pensar que há 5, 6, 8 anos atrás a gente tinha que pagar para abrir uma conta na corretora, né? Então, uma operação na corretora custava R$ 18, Por hoje tudo. é de graça, né? Então, isso impactava muito e afastava os pequenos investidores. Então, hoje a gente tem um monte de corretora, como o Rico, Clear, tem a Easy Invest, que o Nubank No tem Nubank, cara. participação aí, né? Então, tem um monte de corretoras que são gratuitas e isso é fundamental para o começo. Então, o passo seguinte após adquirir conhecimento é abrir essa conta na corretora, começar a investir lá, nem que seja R$ 100, você já consegue comprar diversos ativos, diversos de fundos imobiliários, né? Consegue diversificar já bem, e aí tu começa a aprender, tu vai cometer esses pequenos erros e tal, e aí tu vai aprender com baixo risco, né? Baixo capital investido, e E tu vai vai começar treinando a as ver emoções. isso aí, isso aí. E aí tu começa a ver a coisa acontecer, tu vai receber os dividendos, tu vai comemorar por isso e tal, e tu vai com certeza pegar gosto nesse sentido. E aí a gente desenvolve os próximos passos e vai aumentando. Fica muito mais gostoso, quem pega gosto por investir, fica muito mais gostoso, inclusive, trabalhar, né? Acho que É. fica muito mais motivador, porque quando tu entende que tu não vai enriquecer na bolsa, tu precisa primeiro captar, receber mais dinheiro, achar formas de ganhar mais, né? Mas tu começa a correr atrás disso por causa que tu se apaixonou lá pelos dividendos, né? E tu quer buscar a tua aposentadoria. Então, depois disso é só alegria aí, Alegria. né? E agora que tu É, comentou, é importante dizer também que investimento é disciplina e paciência, né? Que não existe ganho rápido é, de dinheiro fácil, né? Que aí acho que a aham, maioria se quebra aí, na verdade. bem isso, bem isso. Quando entendeu essas etapas aí, tá Já era. feito. Andrei, É. cara, brigadão aí de coração por ter aceitado trocar uma ideia. Acho que dá para fazer mais vezes, né? Vamos pegar o gosto Opa, pelas é, lives. show, Cara, show de bola, foi muito pra bacana aí. quem tiver alguma dúvida, começar a acompanhar aí o Entre Altos e Baixas, investimentos aí, também bastante coisa. Tem o curso do André, depois pode estar buscando. A gente vai deixar disponível a live também aí no IGVT. E, cara, abração Show de bola. mesmo. Uma ótima semana para todo mundo e sucesso. Bora lá. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Vamos correr que 33% de 2020 já Já foi. passou, né? Então vamos para cima. Valeu! Valeu. Tchau. Valeu.